Olá turma, tô de volta. A gente vai falar agora sobre as matrizes. Para você que entendeu o que é um vetor, vai ser fichinha entender o que é uma matriz. Não é muito diferente, não é muito complicado. A diferença é que é um vetor bidimensional. Como assim, Júnior? Eu vou, para facilitar, em vez de fazer direto aqui, você tem que fixar isso na cabeça, desenhar isso na sua cabeça. Então, eu fiz aqui um escopo para facilitar aqui no LibreOffice. Um vetor é isso aqui, tá vendo? Ó? Um vetor, ele tem a posição, igual na posição 0, ele salva um valor. Na posição 1, ele vai salvar outro. Na posição 2, ele salva outro. Na posição 3, ele vai salvar outro. Isso a gente já aprendeu. Isso aqui ficaria como lá no Visual G? Ficaria assim, ó. Deixa eu só mesclar isso aqui para facilitar. Isso aqui lá no Visual G ficaria assim. O nome do vetor, vamos supor, é número. Número. Aí eu colocaria o tipo, né? Só que como ele é um vetor, eu colocaria vetor. Aí eu colocaria a extensão desse vetor, né? Ele começaria aqui no 0 e iria até o 3. Fecharia aqui e colocaria que é D inteiro. Lá no Visual G, isso aqui, ó, é isso aqui. Aí o vetor você pode guardar ali pegar nos seus índices e guardar um dado em cada posição. Igual na posição 0 do vetor, você poderia guardar 5. Não, você poderia guardar 3. Qualquer valor que você achasse legal, não é mesmo? E se você entendeu isso aqui, o que não é difícil, porque você já assistiu às aulas anteriores, espero, você entende isso aqui facilmente. O que é a matriz? É como se fosse um bingo, tá vendo? A matriz é um vetor, só que ela tem tanta barra aqui, né, e tem a coluna. Então, ele é um vetor bidimensional. Por exemplo, como é que eu declaro isso aqui? Vou copiar esse aqui, vou vir no daqui, mesclar também. Só que em vez de deixar assim, eu tenho que colocar, né, o nome que eu quero. No número, eu vou dizer que é um vetor mesmo, porque não é matriz. Porque a matriz é um vetor, só que ele é um vetor bidimensional. Então, em vez de eu deixar aqui 0,3, porque ele não vai só ser um vetor, ele vai ser uma matriz. Então, eu tenho que declarar também o tamanho que vai aqui, né? Opa. Só corrigindo aqui que eu deixei 3 pontinhos, né? São 2, né? A gente aprendeu isso. Aqui eu acabei de declarar uma matriz. Eu estou dizendo que essa matriz ela vai de 0 a 3 na posição horizontal e de 0 a 3 na posição vertical. E vamos identificar. Como é que eu vou identificar um número numa matriz? Então, a gente começa a trabalhar com as coordenadas. Vamos supor, eu vou jogar um número aqui. Joguei o número 9. Qual que é a coordenada desse número 9? Ele está na posição 2, 1. Igual aqui, eu coloquei o 9 aqui. Então, eu estou dizendo que eu tenho aqui no 1, 2, eu tenho, na posição 1, 2, eu tenho 9. Se eu coloco aqui, ó, um valor de 5, eu estou dizendo que na posição 0, 0, na posição 0, 0, tem o valor de 5. Se eu coloco aqui, ó, vamos supor aqui, coloco 7, eu estou dizendo que na posição 2, 1, eu tenho 7. Então, vamos agora que a gente entendeu o que é uma matriz e o que é um vetor, a gente já aprendeu na aula anterior, qual a diferença desse vetor para essa matriz, vamos fazer isso lá no Visual G para a gente facilitar. Abri aqui meu Visual G, eu vou fazer a mesma declaração que eu fiz aqui, mas eu não vou copiar e colar, vou fazer de novo para a gente gravar isso na cabeça. Então, eu vou declarar como número vetor, porque a matriz é um vetor, então eu abro aqui a quantidade no índice de um eixo. Eu vou fazer de 0 a 3, aí eu coloco uma vírgula, dou um espacinho e coloco também aqui 0 a 3. Júnior, poderia ser 0 a 1? Poderia. Ele teria a fileira 0, depois teria a fileira 1. Poderia ser o tanto de números que você quisesse. Vamos para facilitar então, vamos fazer aqui de 0 a 2.
Aí eu fecho aqui e coloco aqui de inteiro, que eu estou dizendo que é de valor inteiro. Ok. Vou salvar esse aqui. O nome desse cara aqui vai ser matriz. E agora, se eu rodar, eu já consigo ver aqui, ó, o tanto de variável que vai ser. Ó. Tá vendo? De 0 a 3 e de 0 a 2, eu tenho um eixo que vai de 0 a 3, que é 4 variáveis. E aí também eu tenho um eixo que vai de 0 a 2, que são 3 variáveis. Então a gente faz um cálculo, tá vendo aqui, ó? De 0 a 3 e de 0 a 2, quantas variáveis tem aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, vai ter 12. Porque 1, 2, 3 vezes 4 é 12, não é mesmo? Olha só, tanto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Aí imagina se a gente não tivesse matriz, não tivesse vetores, você ia ter que fazer 12 variáveis. Isso aqui você poderia usar, por exemplo, em um sistema de bingo, onde você vai gerar um bingo aleatório para uma pessoa. Mas nessa aula a gente vai aprender aqui como criar isso aqui. A gente já aprendeu como é que cria. Você pode fazer isso aqui também de caractere, do mesmo jeito que você faria lá no vetor, ó. Quer ver? Ele vai rodar aqui e já vai deixar vazio porque não tem nenhum. E agora a gente vai, deixa eu voltar para o inteiro. E agora a gente vai preencher cada espacinho desses. Vou rodar de novo, que ele voltou sem inteiro. Vamos lá. O primeiro passo aqui é a gente atribuir. Júnior, como é que eu faço uma atribuição a uma matriz? Do mesmo jeito que eu faço a um vetor. Eu coloco aqui número. Aí eu vou identificar qual o índice dele. Se eu quero 3, 2. Que aí eu estou pegando aqui o índice da primeira, né, que vai ser do primeiro, e o último do segundo. Então, lá na última posição, eu vou guardar um valor de 5. Se eu rodar isso aqui já, ó, se eu fechar aqui, eu vejo, ó, tá vendo? Na última posição ele guardou o valor de 5. Ó, ele coloca já na ordem certinha. Se eu colocar em uma outra posição, quiser mudar, eu coloco aqui no tipo 2, 2. Ele vai rodar, você vai ver aqui no 2, 2 que guardou. Agora vamos fazer isso aqui manual. Como é que a gente vai fazer isso manual, Júnior? Quer dizer, no automático. Como é que a gente vai fazer isso no automático, Júnior? A gente vai usar as nossas variáveis de contadores. A gente vai precisar de dois contadores aqui. Um I e um J. Que é o que a gente utilizou nas últimas aulas também, né? Para fazer a contagem. Os contadores do tipo inteiro, um I e um J. Por que dois, Júnior? Porque um vai contar colunas e outros vão contar as barras, né? Então um vai contar a primeira parte aqui, vamos supor, o I vai contar do 0 a 3 e o J vai preencher do 0 a 2. Então vamos começar fazendo isso. É bem parecido com os exemplos que a gente já fez nas aulas anteriores, utilizando vetores para cadastrar. Lembra que a gente cadastrou o aluno e também as notas dele? A gente vai fazer um loop daquele mesmo formato. Aí aqui então eu vou fazer um para I de 0 até, começou com 0, então vai até 3. Até 3, faça. Estou dizendo aqui que ele vai ter um loop que vai correr de 0 até 3. Vou colocar um fim para aqui já, para a gente já fechar esse comando ali. E vou continuar aqui embaixo. O que eu vou fazer? Eu vou atribuir toda vez um valor. Toda vez que eu rodar isso, eu vou atribuir um valor. Só que para eu atribuir esse valor, eu preciso de atribuir nas duas posições. Na primeira posição, né? Na segunda. Igual aqui, por exemplo, no 0, depois no 0, 1, depois no 0, 2, depois no 1, 0, depois no 1, 1. Assim por diante. Então, toda vez que ele passar aqui no loop, ele vai pegar, vai abrir um outro loop. Vou colocar aqui para J de 0 até 2, né? Porque é o valor máximo que a gente tem. Faça. Aí aqui dentro eu vou colocar já um fim para aqui para facilitar o nosso trabalho. Deixar um espaço entre os dois fim para que a gente vai preencher com código depois. Vou salvando isso aqui. Aí aqui dentro do J que eu vou fazer a atribuição em si. Qual que é a nossa atribuição? Como a gente fez a atribuição naquele exemplo, foi bem simples, né? De pegar aqui o nome da variável, que é, no caso, nossa matriz, que chama número,
falar para ela que ela vai receber na primeira posição o i, que vai ser aqui no primeiro loop ainda, e depois ela vai receber o j, que vai ser no loop menor. Então ela vai chegar aqui, ó. Ela vai chegar aqui no 0, aí ela vai pegar na posição 0 e vai pular aqui para dentro. Aí ela vai fazer 0, 0, 0, 1, 0, 2, aí vem para cá, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 2, aí vem para cá. E aqui eu preciso atribuir alguma coisa, não é mesmo? Então, vamos gerar um número aleatório aqui. Lembra como a gente fez naquelas aulas anteriores, números aleatórios? Não foi complicado, a gente utilizou uma função chamada rand, de randômico, não é mesmo? E colocou aqui até o valor que a gente quer que ele sorteie. Vamos colocar então de números até o 10. E aí, ele vai, quando ele sortear isso aqui, ele vai atribuir isso na posição atual, vai voltar aqui e vai fazer de novo. Mas antes dele voltar para cá, toda vez ele vai escrever o que ele acabou de guardar na variável, porque senão a gente não tem nem como a gente ver um resultado na tela. Então vamos colocar aqui depois do primeiro fim para um escreva, coloca aqui dentro o nome da variável, que é número, e aí coloca as posições i, vírgula j. Vamos testar isso aqui para ver como é que tá ficando. Deixa eu salvar. Aí ele rodou, mas tá vendo que ele ficou todo bugado? Ele só imprimiu aqui 4 valores. Por quê, Júnior? Lembra que a nossa variável vai ter 4 posições aqui e vai ter aqui 3 posições? Ele imprimiu só a primeira fileira. Por quê? Porque a gente colocou esse escreva aqui fora. Se a gente colocar ele aqui, ele vai pegar e imprimir tudo. Vamos testar? Opa. Ctrl X. Vamos jogar aqui dentro. E agora vamos rodar isso aqui de novo. Agora ele imprimiu tudo, tá vendo? Ó, vai ter, se der certo, tem que ser 12 valores. 4, 6, 8, 10, 12. Tá certinho. Só que aí a gente pode colocar aqui para ele dar uma quebra de linha toda vez, né, que ele voltar para cá. Vamos jogar aqui antes disso aqui, antes dele entrar ou depois, tanto faz, um escreval. Escreval. E eu vou colocar aqui ele vazio. Vamos ver aqui se ele quebra a linha já fazendo isso. Pronto. Tá vendo? É isso aqui que é o nosso projeto. Quando a gente criou aqui de 0 a 3 e de 0 a 2, ele criou, ó, de 0 a 3 e de 0 a 2 aqui. Ou seja, o primeiro valor aqui da nossa matriz vai ser uma coluna. Coluna é o que está de cima para baixo. É só você lembrar de uma coluna de uma casa, por exemplo. Ela sempre está em pé. E a nossa barra, né, que é a nossa horizontal, vai ser o segundo valor aqui. Mais fácil de dizer é esse aqui, ó. Isso é coluna e isso é a barra. Isso é a horizontal. E é simples assim. Ele gerou aqui aleatório para mim os valores e é assim que é gerado, por exemplo, um bingo. Então é isso, não tem segredo, é como eu disse, matriz é muito fácil. Como a gente já aprendeu vetor, é fácil. Se a gente não tivesse aprendido vetor, ia ser um inferninho aprender matriz. Mas é muito fácil, é basicamente um vetor em pé e um deitado e você multiplica as posições. Então é isso, deixa o gostei, se inscreve no canal se não for inscrito ainda. Manda pro amiguinho que quer aprender também algoritmos, aprender programação, enfim. Olha nos links lá, nos outros cursos que tem lá, que ajuda a gente a se manter. E é isso, vai ter uma atividade agora, não esquece de jogar o seu código no GitHub, beleza? Que se tiver algum problema, a gente compara, não é mesmo? Então te vejo em breve, falou!